antecipadamente. Eu não estou com câmera ligada, tá? Mas eu estou por aqui para mediar o dia de hoje. Eu me chamo Rafaela Carvalho, eu sou bibliotecária no setor de apoio à pesquisa da Biblioteca Central. E sejam todos bem-vindos à 7ª semana de informação científica. O evento desta semana, tem como tema recursos e métodos para a produção científica através das plataformas digitais. A nossa 7ª SIC, ela vai visar apresentar para a nossa comunidade acadêmica e também para o público externo alguns recursos digitais para a realização de buscas, como bases científicas e bibliográficas oferecidas pela Biblioteca Central, e também apresentar outros recursos que são utilizados dentro da pesquisa acadêmica. Hoje a gente traz aqui o Turnitin, que é uma ferramenta para detecção de similaridades. Muita gente fala que é detecção de plágio, né, mas ele é uma detecção de similaridade. Hoje a gente conta com o Rafael Carpanês e a Juliana Araújo, que são consultores do Turnitin. Atualmente, o Rafael ele é consultor de treinamento e implementação da Turnitin. Ele é graduado em propaganda e publicidade pela Universidade Mackenzie, em São Paulo. É pós-graduado em marketing pela Universidade Mackenzie e em neurociência aplicada à educação pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ele tem mais de 20 anos de experiência na área educacional como professor de inglês, gerente de produto, consultor de treinamento, tutor de professores e facilitador de treinamentos de professores, com foco em metodologias, técnicas e implementação de materiais didáticos, plataformas educacionais e programas de ensino. A Juliana Araújo, ela é gerente de contas da Turnitin. Ela tem vasta experiência na área comercial, em diversas empresas focadas em criar soluções de tecnologia para a área do ensino superior e pesquisa acadêmica. Ela ajudou a implementar aqui no Brasil softwares e plataformas de apoio ao ensino e à pesquisa nos últimos 8 anos, e ela atualmente trabalha com soluções de integridade e avaliação na Turnitin América Latina. Eu quero agradecer desde já a disponibilidade do Rafael e da Juliana para participarem desse momento aqui na 7ª SIC. Eu vou passar a palavra para vocês, Rafael e Juliana, e eu só avisar que toda a equipe da biblioteca está aqui disponível no site, no chat, para responder a perguntas e mediar durante a palestra, avisando também que nós passaremos a lista de frequência no chat, tá? E no final teremos brindes e sorteios, tá, pessoal? Então, fiquem até o final e preencham a lista de frequência para participar do nosso sorteio. Rafael e Juliana, é com vocês. Rafaela, muito obrigado. Então, professores e professoras, é um prazer enorme compartilhar esse momento com vocês. A ideia hoje é realmente disponibilizar uma série de recursos e colocar algumas ideias aí nos seus devidos locais, porque hoje em dia nós estamos falando de inovações muito importantes e nós vamos tocar em todos esses assuntos, né? Então, novamente, meu nome é Rafael Carpanês, eu estou falando aqui diretamente de São Paulo e queria dar, acho que só alguns segundos para a Juliana se apresentar e nós vamos fazer essa apresentação juntos. Boa tarde a todos, é um prazer falar aqui com vocês novamente, né? Eu e Rafael já estivemos no ano passado falando com vocês em um outro evento, no final do ano passado. É um prazer conversar com vocês de novo. E vou deixar o Rafael começar para a gente entrar logo no assunto. Obrigado, Juliana. Bom, professores, então o tema é até um pouco parecido com a nossa conversa que nós tivemos no ano passado, mas, claro, o conteúdo é bastante diferente, porque do ano passado para cá nós tivemos uma popularidade enorme de um item da integridade acadêmica, que é a própria escrita por inteligência artificial. Então, essa conversa de hoje, ela vai ter como tema principal a integridade acadêmica, mas levando bastante em consideração
esses últimos desdobramentos que nós tivemos em relação ao ChatGPT, a todos esses programas novos que estão sendo lançados e que afetam diretamente o professor, o aluno, a comunidade acadêmica, né? Então, nós vamos falar um pouquinho desses temas. Então, seguindo a agenda, como a Juliana, acho que comentou rapidamente, mas eu recapitulo aqui, nós vamos falar, claro, do uso da tecnologia, como que nós deixamos vocês, professores, mais tranquilos em relação ao que está acontecendo, porque quando vocês utilizam, por exemplo, a ferramenta da Turnitin, vocês têm a possibilidade de verificar essa similaridade, o que o aluno escreveu, como ele escreveu, se ele citou corretamente, e assim por diante. E eu coloquei aqui em inglês, está escrito ali em vermelho, a inteligência artificial, ela está disponível nesse momento apenas para o idioma em inglês, nas ferramentas, nas plataformas que vocês já utilizam. Então, por exemplo, se algum professor tiver curiosidade e receber um abstract de um aluno, dependendo da extensão desse abstract, em inglês, o programa poderia detectar essa possível escrita por inteligência artificial ou não. Nós vamos entrar em mais detalhes. Como eu falei, e está até em negrito, o segundo item é em relação às políticas. É muito importante quando nós temos a inserção de um fator novo, que é a escrita por inteligência artificial, nós revermos o programa de integridade acadêmica, as políticas de integridade acadêmica, né? Aqui perguntas muito simples. Posso utilizar? Não posso utilizar? Se eu posso utilizar, com quais parâmetros, né? Eu posso utilizar para uma tarefa mais mundana, mais natural, mais, enfim, cotidiana, ou eu posso utilizar, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso, numa tese, assim por diante. Nós vamos discutir alguns pontos em relação a isso. Nós vamos ter um momento ali de interação através do Menti. É um programa muito fácil de ser utilizado. Eu vou pedir para que vocês, se vocês estiverem com o celular, para já pegarem o celular na mão, a gente vai apontar a câmera do celular para fazer uma interação, para fazer com que essa palestra, essa conversa seja mais interativa, ok? E aí, depois da interação com o Menti, nós vamos recapitular, nós vamos conectar todos os pontos, possivelmente vai ter uma quantidade razoável de conteúdo teórico, então eu vou amarrar tudo isso junto com a Juliana, junto com os comentários dela, e no final nós vamos disponibilizar uma série de recursos, PDFs, webinars que vocês podem se aprofundar, o famoso novo glossário de inteligência artificial, né? Mais para frente nós vamos ver que a gente só consegue estabelecer uma comunicação com o aluno quando nós falamos o mesmo idioma desse aluno, né? Então não adianta o professor falar com todas as palavras certinhas de inteligência artificial do glossário e quando ele fala aquela palavra, o aluno entende algo diferente. Ou quando o aluno fala alguma coisa, o professor entende algo completamente diferente. Então, nós vamos estabelecer esse glossário. E, na última parte, claro, a gente vai deixar aí alguns minutos para conversarmos e abrirmos para perguntas mais específicas. Então, vamos lá. Bom, a primeira, vou dar alguns segundos para vocês, peço que vocês peguem os seus celulares e apontem a câmera do celular para a tela, nesse código QR aqui, ou vocês podem entrar simplesmente no site www.menti.com e digitar esse código aqui. A Juliana está colocando aqui no chat, então é www.menti.com e o código 6104-1485, ok? Eu vou parar de compartilhar um pouquinho rapidamente, porque agora, na verdade, eu vou compartilhar especificamente o conteúdo do Menti. Então, vamos lá, só um segundo para eu fazer aqui a minha mágica. Ok. Então, nós estamos na mesma tela. O assunto, né, geral é integridade acadêmica e tecnologia. Eu vejo que vocês estão dando aí os sinais de positivo, de joia,
Então, peço que se manifestem, porque aí eu sei aproximadamente quantas pessoas se conectaram. Então, novamente, vocês podem apontar a câmera do celular, do tablet, para o QR Code que está na tela, ou vocês podem simplesmente digitar no navegador do lado aí, possivelmente, da aba que vocês estão assistindo essa conversa, digitar www.menti.com e colocar esse código 6104 1485, ok? Bom, vamos lá. Primeiro, nós queremos conhecer vocês. Então, a primeira pergunta aí é uma pergunta que não tem nada a ver diretamente com a tecnologia, perguntando, então, novamente, se vocês são alunos, professores, bibliotecários, enfim, qual que é o universo com o qual nós estamos falando aqui nesse momento, ok? Então, se vocês puderem se manifestar, nós agradecemos. Não existe resposta certa e errada. É claro que vocês colocando literalmente a posição, a função de vocês, o papel de vocês na Unifor nos ajuda, pelo menos, só a entender um pouquinho o público, né? Bom, muito interessante, gostei bastante e estou surpreso, porque achei que na maioria teríamos muitos professores, e temos, mas nós temos, na sua grande maioria, alunos, o que é uma conversa muito interessante. Novamente, como a gente está falando de avanços na tecnologia, o aluno está na ponta dessa tecnologia, é o aluno que está literalmente ali usando os recursos, geralmente entregando os trabalhos, utilizando até ferramentas que possivelmente o professor ainda não teve acesso, né? Enfim, essa é uma discussão que a gente vai ter. Então, muito obrigado por vocês se manifestarem. E aí, agora sim, já começa uma pergunta, mas com conteúdo que possivelmente é novidade para alguns de vocês. Quando nós falamos de integridade acadêmica, nós temos 6 pilares primordiais, né? Esses pilares são honestidade, né? O aluno, o professor que está escrevendo um artigo, ele escreve com honestidade, ele cita as fontes, existe a relação de confiança, o professor confia no aluno, o aluno confia no professor. O professor confia no seu coordenador. A coordenação tem um respaldo da reitoria, né, da pró-reitoria e assim por diante. Então, a confiança é um pilar que está alinhavada aí em toda a comunidade acadêmica. A justiça, nós não podemos permitir que alunos ou professores, enfim, que ninguém tenha vantagens competitivas porque tem acesso a uma tecnologia que outro aluno não tem, né? Então, aquele aluno consegue pagar esse programa aqui, então ele vai ter uma nota melhor, né? Ou ele vai ser beneficiado por isso. Não. Em relação à integridade acadêmica, a justiça é muito importante. Todos têm os mesmos direitos de alcançar os seus objetivos de forma fidedigna, digna, honesta, com confiança, com justiça e assim por diante. Aí nós temos, claro, respeito, professor-aluno, comunidade, assim por diante, a coragem de escrever algo original, algo novo, algo que vai quebrar barreiras, paradigmas, que vai quebrar o status quo de alguma ideia que está estabelecida há muitos anos. E a maioria de vocês, então, respondeu aqui a questão da responsabilidade, né? Então, quando você escreve um trabalho acadêmico, você está assumindo uma responsabilidade com o seu professor está assumindo a responsabilidade de revisar esse trabalho, de te fazer, né, de dar comentários, subsídios para que você melhore esse trabalho acadêmico, para que você encontre caminhos, né? Às vezes nós nos vemos, quando estamos escrevendo, nós nos vemos em encruzilhadas, né? Mas eu não sei para onde vou, eu não sei o que eu vou escrever, eu não sei como é que eu consigo melhorar, eu não sei como é que eu consigo sair dessa sinuca aqui. Então, o professor tem essa responsabilidade de ajudar o aluno e, claro, o aluno vice-versa com todo o seu trabalho. Então, não sei se vocês já conheciam, mas esses são os 6 pilares da integridade acadêmica, e aqui é uma votação aberta, a maioria votou aí muito próximo à responsabilidade, muito perto da honestidade, ok? Aí nós vamos entrando em assuntos um pouquinho mais específicos. Dentro da integridade acadêmica, você pode ser aluno
você pode responder por professor, ou você pode responder até pela sua instituição, pela própria Unifor. Então, nós temos um caminho que é como se subir uma montanha. Aqui a gente está subindo o Monte Everest da integridade acadêmica. Então, eu nunca ouvi falar da palavra integridade acadêmica. Então, eu estou no início? Possivelmente, aí eu selecionaria estou no início. Eu estou reconhecendo elementos da integridade acadêmica. Eu sei o que é um relatório de similaridade, eu conheço o departamento de ética da minha universidade, né? Então eu estou transitando ali entre o reconhecimento e a revisão, por exemplo. Não, eu já li a política de integridade acadêmica da Unifor, então eu já estou revisando. Ou eu estou desenvolvendo, eu já li a política, eu já discuti, nós estamos trazendo elementos novos, então nós estamos desenvolvendo essa política de integridade acadêmica junto, por exemplo, ao comitê de ética. Ou eu já fiz tudo isso, eu passei por todas essas fases e eu estou ali no pico do Everest, eu estou na fase do comprometimento, eu tenho um compromisso com a integridade acadêmica. Eu faço, eu reviso, eu conheço, eu li, eu já visitei o comitê de ética da universidade, enfim, eu já fiz o processo inteiro. E claro, vale lembrar que quando a gente sobe o Monte Everest, a gente tem que descer. Então, esse processo ele é sempre cíclico, né? Se eu cheguei num compromisso final, agora a gente tem a inserção do ChatGPT. Então, a gente tem um elemento novo. Então, esse compromisso está estabelecido e estático? Nunca. Veio uma ferramenta nova, eu tenho que voltar para esse comitê de ética e eu tenho que revisitar esses conceitos. E é isso que a gente vai fazer hoje. Ao final, nós temos algumas dicas, algumas diretrizes para vocês se basearem, ok? Então, eu vejo que nós temos ali pessoas na sua maioria, respondendo que estão na fase do início, então eu fico muito feliz, porque espero que vocês saiam daqui com vários recursos e ferramentas que eu vou disponibilizar, sites, PDFs e assim por diante. Um número empatado aí de pessoas com reconhecimento e com desenvolvimento, né? Possivelmente os bibliotecários, né, que têm todo esse conhecimento dos trâmites, das fases e assim por diante, e tem algumas pessoas também, possivelmente a biblioteca, os coordenadores, professores experientes que estão ali na parte do compromisso. Mas, novamente, essa parte aqui, todo mundo vai ter que revisitar, porque nós temos a inserção de algo novo, nós temos o ChatGPT, nós vamos voltar para essa política de integridade acadêmica e vamos revisitar, vamos reescrever, vamos estabelecer novos parâmetros, ok? Então, uma série de perguntas, a gente vai se deslocar aqui para a próxima. Olha essa pergunta aqui, tem até a cara ali da inteligência artificial, que aqui está escrito como, enfim, até em português mesmo, inteligência artificial. Então, assim, você, professor, aluno, isso aqui é aberto, não existe resposta certa, não existe resposta errada, é uma verificação que estamos fazendo. Você considera a utilização de ferramentas de escrita por inteligência artificial uma prática acadêmica produtiva, ou seja, ela é benéfica, né? É claro que aqui a gente ficaria horas e horas discutindo. É benéfica para quem? Para o aluno, para o professor, para a comunidade acadêmica, para a melhoria dos trabalhos, para a biblioteca, enfim. Aí eu estou vendo aqui que a discussão está muito interessante. Então, muitas pessoas acham que a inteligência artificial é produtiva, né? Uma prática acadêmica produtiva. Algumas pessoas se manifestaram, nós respeitamos todas as opiniões, e não, né? Porque possivelmente essas pessoas estão pensando, mas o aluno não escreveu isso, né? O conhecimento não está sendo introjetado, ele simplesmente elaborou um texto ali rápido e submeteu para o professor. Enfim, estou dando alguns exemplos. E, como o assunto é muito novo, muitas pessoas estão aqui se manifestando como ainda não tenho uma opinião formada, né? O que é completamente normal. E se você está assistindo essa conversa, eu fico muito feliz e eu espero que, novamente, ao final dessa conversa, você tenha mais ideias, você tenha mais subsídios, mais recursos para sair daqui e falar, pô,
quero estudar isso aqui, quero ler isso aqui, quero assistir esse vídeo, quero formar minha opinião em relação à integridade acadêmica na era da escrita por inteligência artificial. Então, muito obrigado, adorei aí as respostas, e essa aqui é uma pergunta bastante provocativa e também já vou fazer uma inserção de conteúdo. Muitos acadêmicos estão comparando a escrita por inteligência artificial à calculadora, que eu pesquisei direitinho. A calculadora foi inventada por volta de 1954, se eu não estou enganado, pela IBM, mas num formato de computador, então era muito grande, e ela só começou a ser comercializada, essa calculadora que a gente conhece de bolso, ela começou a ser comercializada em 1970 no Japão. Então, assim, a frase aqui é a seguinte: a gente fazia cálculos na mão, né, fazia ali todos os códigos matemáticos, né, sobe, desce, multiplica e assim por diante, mas a gente tinha que conhecer, né, essa fase, essas etapas. Aí inseriram a calculadora. Estou fazendo uma pergunta provocativa mesmo. As pessoas pararam de calcular, elas não sabem mais calcular, elas, enfim, perderam a inteligência de fazer esses cálculos matemáticos. Se elas colocarem, eu estou fazendo uma brincadeira aqui, se elas colocarem o que a gente chama de prompt em inglês, né, que é a sugestão de escrita no chat GPT, se na calculadora ela escrever alguma coisa errada, ela confundir vezes com divisão, enfim, a calculadora vai dar o resultado certo? A resposta é não. Então, existe uma adaptação. Então, enfim, a pergunta bastante polêmica aqui é: a calculadora está para o cálculo, né, para as transações comerciais, matemáticas e assim por diante, assim como a escrita por inteligência artificial está para a redação ou escrita acadêmica? Ou seja, vocês acreditam que a inserção do chat GPT vai ser tão impactante quanto a inserção da calculadora? Pensem de novo que em 1950, 1960, 1970, basicamente, até aquela época, todo mundo fazia cálculo com o tutano e a lapiseira, o lápis, a caneta e assim por diante. A partir da inserção da calculadora, houve digamos, enfim, um caminho um pouco mais curto, né? As pessoas utilizam essa ferramenta. Bom, então a maioria das pessoas concorda plenamente, acham que a escrita por inteligência artificial é a mesma comparação, a mesma correlação com a calculadora. Algumas pessoas que discordam parcialmente, né? E tem algumas pessoas que discordam plenamente, claro, outras que concordam plenamente, e claro, não temos opinião formada ainda. Bom, então vamos lá. Chegamos ao final, pelo menos, desta apresentação específica da interação com o Menti, e agora eu vou voltar à apresentação para fazer os comentários específicos. Ok, então vamos lá. Muito bem, então voltamos. Eu só estou. No final, a gente vai abrir para perguntas, mas eu li um comentário muito interessante, rapidamente aqui da Beatriz, né? De novo, a gente vai voltar, porque tem um pouco de conteúdo para disponibilizar, mas a calculadora, sim, é uma ciência exata, né? E a escrita não é uma ciência exata, não é uma matéria, enfim, de matemática. Bom, tem muita discussão, a gente vai com certeza abrir para essas questões, e gosto muito de ir nessa linha de discussão. Bom, professores, alunos, professoras, alunas, eu só queria falar que a tecnologia está aqui. Aqui vocês podem ver uma lista de habilidades que são exigidas, ou pelo menos esperadas para os profissionais. Como vocês podem ver, em 2025, uso de tecnologia e projeto e programação de tecnologia estão ali no cerne, né, dessas habilidades. Então, o discurso que eu queria fazer é que
novamente, o ChatGPT, a escrita por inteligência artificial, ela está entre nós, e a pergunta é, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos evitar, nós vamos incorporar, nós vamos escrever uma política de integridade acadêmica em cima dela, né? Então aqui eu só queria mostrar rapidamente essa questão. E também, revisitando o próprio conceito da Turnitin, nós precisamos atualizar essa tela aqui, né, dos tipos de trabalho não originais, e aqui eu vou convidar a Juliana para fazer uma reflexão conosco. Juliana, por que você acha que eu coloquei a palavra não em vermelho quando eu falo de inteligência artificial e trabalhos originais ou não originais? Então, Rafael e pessoal, até hoje, né, quando a gente falava de trabalhos não originais, para nós da Turnitin era normal, era sempre trabalhos não originais, porque realmente não eram originais, eram cópias, né? Era quando a gente fala que um plágio, copia e cola, ele é uma cópia de um outro trabalho, simples assim, né? Então, esses slides a gente passava por ele tranquilamente, nos referindo como trabalhos não originais. E aí surgiu o ChatGPT, foi lançado, né? Porque, na verdade, ele já tem mais de 2 anos que ele vem sendo trabalhado, a tecnologia dele já havia sido compartilhada com empresas como a nossa, então a gente já tinha acesso, já podia imaginar que isso ia acontecer, mas a gente não sabia quando, né? E então chegou a inteligência artificial de uma forma muito forte, assim, no final do ano passado, né? E a gente começou a pensar, mas eu posso chamar um trabalho feito pelo ChatGPT de um trabalho não original? Porque um trabalho não original, ele é uma cópia, e o ChatGPT, ele pega um monte de informações da internet disponíveis no mundo inteiro, ele faz um trabalho teoricamente original, mas com base naquelas informações. Então, aí a gente entra numa outra discussão. Eu posso chamar um trabalho do ChatGPT de não original, ou eu devo chamá-lo de, talvez, não cópia, mas de uma certa forma original? Então, aí gera uma outra discussão. E aí, bem no início também, a gente viu, né, Rafael, os nossos clientes perguntando assim, mas vocês vão detectar a escrita por inteligência artificial? Por que o meu relatório de similaridade não está aparecendo que foi feito pelo ChatGPT? Porque o ChatGPT não faz uma cópia de um outro trabalho. Ele faz um trabalho que ele criou, com base lá nos algoritmos que ele utiliza, utilizando, sim, fontes da internet e de outros trabalhos, mas é um trabalho teoricamente original. Ele não vai aparecer, na maioria dos casos, como similaridade. Ele não é uma cópia, né, Rafael? E aí, devolvo para você continuar a discussão. Exato. Então, só para colocar, a Juliana colocou de uma forma muito objetiva e fácil de entender, mas, inclusive, professores, alunos, se vocês testaram o ChatGPT, se vocês pedirem para ele escrever com o mesmo prompt, ou seja, a mesma sugestão de escrita, ele vai gerar textos únicos, ou seja, se você escrever igualzinho, ele vai, como ele coleta uma gama de informações muito vasta, ele vai, cada vez que você solicitar isso, ele vai gerar um texto único. Se você pegar individualmente cada texto, nunca um texto daquele foi escrito exatamente daquela forma. Então, por isso que essa discussão é muito interessante, nós não temos uma resposta dessa questão de original ou não. O ChatGPT, né, o GPT, está pegando um conteúdo muito amplo, mas ele está em cada solicitação gerando um texto único, né? Bom, vamos lá. Eu só vou fazer um comentário, professora Beatriz, ou aluna Beatriz, nós vemos aqui que você está com a mão levantada, a gente só vai deixar as perguntas para o final, fique tranquila, eu abri aqui a fila de perguntas para nós respondermos, e você será a primeira contemplada aqui para a gente discutir um pouco. Bom, olha que interessante, eu usei exatamente essa imagem quando eu fiz a palestra da Unifor no ano passado. Inclusive, olha como as coisas mudam num espaço de tempo tão curto. Inclusive, a gente fez uma tradução meio literal. Aqui está falando, né, escrita por robôs, porque um dos nomes em inglês é o que a gente chama de chat
bot, né, que seria um robô de linguagem, né? Então, vocês verifiquem que essa palestra foi dada, se eu não me engano, em outubro ou novembro. Olha quanta discussão, como até os termos que a gente está usando já são distintos, né? A gente estava naquela época possivelmente mais usando esse chatbot, né? Esse robô de linguagem com o ser humano. E olha, essa matéria então foi veiculada pelo The Guardian, né? E agora a gente está usando um discurso completamente diferente, as palavras são diferentes, o glossário é diferente. Então, no final, nós vamos dar algumas dicas para vocês estabelecerem essa comunicação com os alunos, com os professores, para que todo mundo fale a mesma linguagem, né? Bom, voltando aqui, a sugestão e a proposta é que, novamente, o comitê de ética, os alunos, os professores revisitem todos os conceitos de integridade acadêmica em relação a cada ponto, né? Numa avaliação, então ele está ali em azul, uma avaliação, eu posso usar o chat GPT? Sim ou não? Não existe resposta certa ou errada. É uma conversa, nós estamos abrindo os horizontes. Professores, alunos, coordenadores, bibliotecários, conversem. Vamos fazer uma roda de conversa trazendo esse tópico. Como eu fiz aqui um pouquinho muito rápido com o Menti. Eu concordo, eu discordo, eu concordo plenamente, eu discordo plenamente. Enfim, a gente precisa, não adianta colocar a inteligência artificial numa caixinha, fechar e fingir que não existe, e também o oposto não é verdadeiro, né? Abrir e falar, não, então agora tudo vai ser escrito pelo chat GPT. Então, esse modelo, essa matriz de integridade acadêmica, é só uma proposta para que vocês revisitem a política de integridade acadêmica e insiram todas essas novas tecnologias, e claro, hoje nós estamos falando muito de escrita por inteligência artificial. Então, aqui é uma proposta, né? Bom, aí eu vou chamar a Juliana novamente para fazer uma abordagem geral dessa palavra muito importante aqui, que são esses eixos que permeiam todo o nosso trabalho, alunos, né, docentes e gestores. Juliana. Aqui a gente entra um pouco mais dentro da ferramenta Turnitin em si, né? A nossa ferramenta que vocês têm disponível para uso. Isso é só para mostrar para vocês que, normalmente, igual a Rafaela falou no início, as pessoas enxergam a Turnitin como, é um antiplágio. E a gente, na verdade, não gosta dessa palavra, dessa visão sobre a Turnitin, porque esse não é o nosso intuito, porque o plágio, ele lembra punição, ele lembra um caráter punitivo, né? O aluno tem um pouco de medo de passar o trabalho dele num antiplágio. E, normalmente, é um trabalho apartado, no sentido, assim, que o professor e a instituição que vão passar esse trabalho ali no antiplágio, e o aluno não tem, normalmente, participação nisso. Então, ele só recebe, de repente, lá do professor um retorno falando que o trabalho dele deu 50% de plágio, e ele já assusta e já não sabe o que fazer e vira um caráter punitivo. Então, a Turnitin, ela não tem a nossa intenção não é fazer isso, é o contrário. A gente quer que as três partes interessadas nesse processo de produção original tenham envolvimento nesse processo e que ele não tenha esse caráter punitivo, né? Que o aluno seja parte disso, que ele possa ver os resultados e entender o que está acontecendo. Naquele slide em que eu entrei primeiro lá falando, onde passava os tipos de trabalho não originais, ali fala do plágio inadvertido, inclusive o primeiro ali embaixo, que é o plágio exatamente, que é um erro de citação, que o aluno faz sem querer, ou seja, que não é nem um plágio, é um erro. Então, por isso a gente precisa que o aluno também participe, porque ele pode aprender, e a gente tem essa confiança de que os alunos, em sua grande maioria, eles não querem entregar um trabalho não original, então a gente confia de que quando isso acontece, são casos como esse, em sua grande maioria, são plágios inadvertidos, por isso é importante a participação do aluno. Então, tanto o gestor que precisa preservar a reputação institucional em primeiro lugar e ganho de qualidade ali nos seus trabalhos, quanto o docente que quer fomentar esse pensamento original no seu aluno e precisa otimizar o seu tempo ali de correção e de avaliação,
quanto o aluno que quer desenvolver a sua escrita com excelência e quer entregar um trabalho original, na grande maioria das vezes, precisam estar envolvidos. Então, a Trainerin faz isso. Nós falamos de similaridade. Então, quando vocês recebem um relatório nosso, ele não é um relatório de plágio. Todos os trabalhos vão ter um nível de similaridade. Todos têm referências, todos têm até assim, 20 palavras que todos os trabalhos usam iguais e que vão ser apontados nesse relatório, né? Então, todo trabalho vai ter um pouquinho de similaridade. Se sair 0%, é assim, aí tem alguma coisa errada, porque então ele não usou nenhuma referência. Então, ele não é um relatório de plágio, é de similaridade e é perfeitamente normal que tenha alguma porcentagem. A intenção é que esse relatório seja dividido com o aluno para que ele ganhe um caráter formativo, que o aluno ele aprenda o que ele fez de errado ali, que deu talvez uma alta porcentagem de similaridade, e que ele possa refazer o trabalho e enviar novamente de uma forma correta e que saia com menos porcentagem, ou seja, um trabalho mais original. E que, com isso, a gente faz um trabalho integrado, que todas essas três partes, os gestores, os docentes e os alunos, eles estão unidos em entregar produções originais, né, Rafael? Exatamente, Juliana, muito obrigado por essa visão holística. Bom, essa atividade, na verdade, eu só queria mostrar a imagem um pouquinho melhor. Nós fizemos essa atividade no Menti, né, eu deixei ela aqui só de precaução, caso alguma coisa acontecesse, mas na verdade nós fizemos ela. Bom, eu vou falar então agora de dois aspectos muito importantes. É o próprio relatório de similaridade, né? Deixa eu só verificar, acho que eu voltei uma... Isso. Bom, o relatório de similaridade, talvez professores estejam mais acostumados, os bibliotecários, e os alunos recebem também esse comentário, né, essa retroalimentação do que eles escreveram. Então, só vou fazer um preâmbulo aqui muito rápido. O relatório de similaridade, então, ele traz, como a Juliana comentou, porcentagens de similaridade, né? Então, essa fonte que o aluno utilizou, ela também foi citada, ela também foi referenciada, ela também está no trabalho de um artigo acadêmico, de um livro, de um artigo, novamente. Então, nós fazemos essa correlação do que o aluno escreveu e de uma série de fontes que possivelmente esse aluno se baseou para escrever, né? A interpretação do relatório de similaridade, que vocês possivelmente estão acostumados, é muito importante, porque, novamente, quando a gente interpreta, nós temos a qualidade da fonte. Se você visita ali um site XYZ, você bate o olho e fala, nossa, gente, isso aqui não é conteúdo acadêmico, isso aqui é um site né, de uma pessoa que está escrevendo com todo respeito, mas que não tem, né, o aprofundamento acadêmico para escrever possivelmente esse tema, né? Hoje em dia é muito comum, né? A gente tem muito vídeo no YouTube, por exemplo, muitas pessoas que acabam produzindo conteúdo, mas esse conteúdo ele é importante para a sociedade de uma forma geral, mas ele precisa ser filtrado para que as fontes tenham qualidade, né? Então, aí na sequência da qualidade das fontes, o professor ele pode verificar filtros e exclusões específicas, né? Por exemplo, se ele deu uma aula de referência bibliográfica, ele sabe que os alunos citam tudo direitinho, né? Ele até disponibilizou aquele programa onde o aluno coloca o nome do autor, a página e assim por diante, o programa já gera a fonte da referência bibliográfica, então tá tudo ok. Não vou me preocupar com isso, eu vou tirar isso da visualização do trabalho. Os sinalizadores são muito importantes. Esses sinalizadores aqui está muito pequenininho, mas ele está representado por essa bandeira com o número 1, então essa bandeira aqui, número 1, que são alertas mais distintos, né? Às vezes, possivelmente houve um erro de digitação e tem uma fonte da mesma cor do fundo do trabalho, né? Então, por que está acontecendo aqui? Tem um parágrafo inteiro que está com a mesma fonte em branco do próprio fundo, né? Então vamos verificar esses sinalizadores, desculpe. Nós temos a possibilidade da abordagem, né? Como que o professor vai trabalhar isso? Como a Juliana comentou, ele vai punir o aluno, ele vai ajudar o aluno a escrever melhor. Então,
o relatório de similaridade traz todas essas nuances e, claro, nós acreditamos muito nisso, que traz uma autonomia para o próprio aluno, porque quando ele é direcionado com os comentários do professor, ele escreve melhor, ele escreve de uma forma mais original, ele escreve citando melhor as fontes e assim por diante. Bom, agora nós vamos mudar da parte, né, um pouquinho do relatório de similaridade e vamos para o relatório de detecção de inteligência artificial. Então, eu só queria deixar muito claro que a funcionalidade foi lançada no dia 4 de abril pela Turnitin. Ela está disponível exclusivamente em inglês. Se você submeter um texto em português, ele vai deixar um ícone em cinza ao invés de azul. Então, azul é em inglês, detecta. Em português, espanhol e outros idiomas, fica cinza, não detecta. Ok? Então, ainda nós não temos a disponibilidade da detecção para o português. Mas esse relatório, então, ele traz um índice de confiança aqui de 98%. Nossos engenheiros estudaram o ChatGPT e nós temos um alto índice de confiança quando nós colocamos essa informação. Mas um alerta muito importante. Essa informação não deve ser a única fonte de ações, né? Então, ações punitivas, né? Eu vi lá que 50% aqui do relatório foi escrito por inteligência artificial, eu já ligo para o aluno e falo, ó, você está com 0 nessa parte do trabalho. Não, né? Nós precisamos conversar com esse aluno, nós precisamos entender, né, cadê a fonte, cadê as referências, você me apresentou um trabalho, né, sem nenhum tipo de referência, né, de onde você tirou isso? Numa conversa com o aluno, e claro, nós temos esses momentos muito importantes, isso é detectado, nós conseguimos entender o que está acontecendo, né? Então, só para vocês visualizarem, então, deixando de uma forma muito explícita, a funcionalidade, ela novamente só está disponível para o inglês. Aqui nós temos um documento que fui eu mesmo que escrevi. Esse abstract foi 100% escrito por mim, e eu peguei o mesmo número de palavras e gerei um texto no ChatGPT. Quando eu submeti, ele falou 50% desse texto foi escrito pelo Rafael, né, que é essa parte em branco, que está aqui o abstract, e 50% foi escrito pelo ChatGPT. Okay? Então, só mostrando para vocês essas funcionalidades e essas novidades. Bom, agora eu vou convocar todo mundo, a gente está aí nos minutos finais, professores, alunos, bibliotecários, comunidade acadêmica, pró-reitoria, todo mundo junto agora. O que nós estamos estabelecendo aqui e promovendo e convidando é uma conversa para revisitar a política de integridade acadêmica, agora com a inserção de elementos novos, né? Aqui a gente está falando muito do ChatGPT ou escrita por inteligência artificial, mas amanhã vai surgir alguma coisa diferente, né? Então, assim, examine a sua política de integridade acadêmica, converse com os alunos, converse com os coordenadores, converse com os professores, sentem, discutam, né? E, claro, nós temos recursos disponíveis para vocês. Eu vou copiar alguns desses recursos e colocar aqui no chat. Estabeleça um glossário comum. Da mesma forma que eu comentei, se nós não falarmos a mesma língua, enfim, o professor está falando uma coisa, o aluno está falando outra, o aluno está falando X, o professor está entendendo Y, né? Então, novamente, compartilhem desse arcabouço aí de glossário, de recursos, né? Leiam sobre esse tema. Então, eu coloquei 2 links aqui, que são os recursos em relação a essa didática aqui de revisar a sua política de integridade. Estabeleça o que é o uso ético ou não, né? Então, assim, eu posso usar o ChatGPT, sim ou não?
no trabalho de conclusão de curso, num trabalho mais cotidiano, eu posso pegar ideias com ele, mas aí eu escrevo meu texto. Enfim, não tem, nesse momento, muito certo e errado. A ideia é nós promovermos isso e nós difundirmos essa ideia. Número 4, muito importante, não adianta a universidade proibir a escrita por inteligência artificial e o aluno não saber. Não adianta a universidade abrir a possibilidade de utilizar o ChatGPT e os alunos também não ficarem sabendo. Nós precisamos comunicar as mudanças na política de integridade acadêmica. Então, esse é o item número 4. Item número 5, determinar a implementação dessa política, né? O que é um incidente isolado? O aluno entregou um TCC inteiro, escrito pelo ChatGPT. É um incidente isolado? Foram 15 alunos, né? Então, de novo, como que a gente vai abordar isso? Enfim, pode, não pode, em que tipo de tarefa, em que tarefa não pode, e assim por diante. E, claro, um pouquinho da teoria do caos de forma positiva. Número 6, preparem-se, porque amanhã vai surgir possivelmente alguma coisa nova, né? Então, nós precisamos discutir, abordar esses temas para estarmos sempre, enfim, na crista, digamos, da onda, uma expressão aí um pouco diferente, mas bastante importante. A Turnitin escreveu uma página, um site, né, uma parte completamente dedicada à escrita por inteligência artificial. Nós estamos com uma série de recursos disponíveis, glossários, PDFs, instruções, checklists, para vocês verificarem que tipo de discussão vocês vão estabelecer, tanto com o professor, quanto com o aluno, e assim por diante. Então, eu coloquei aqui no chat essa fonte de informações bastante importante, ok? Essa daqui eu vou também copiar tudo e envio para a Rafaela, para ela disponibilizar para vocês, que são vários links, mas só para vocês verificarem que nós temos uma série de recursos, novamente, PDFs, arquivos, webinars, discutindo toda essa importância da inserção da escrita por inteligência artificial. Bom, eu quero ser bastante justo e deixar pelo menos aí uns minutos para a nossa discussão. Eu só vou verificar, deixa eu verificar aqui, se eu não me engano, foi a Beatriz que se manifestou levantando a mão. Então, Beatriz, eu não sei se você consegue habilitar o seu microfone e quiser fazer a pergunta ou quiser enviar aqui pelo chat, nós estamos à disposição. Olá, boa tarde. Boa tarde. Conseguem me ouvir? Perfeitamente. Ok, primeiro, obrigada pela apresentação, foi muito pertinente. Eu sou da Universidade de Coimbra, estudo na Faculdade de Letras e, por acaso, levantei a mão foi no seguimento da questão da inteligência artificial, quando o professor levantou aquela questão se era detectável ou não, mas depois, no decorrer da apresentação, já percebi que existe uma funcionalidade. Exato, isso. Então, só para deixar bem claro, nós, no dia 4 de abril, agora, deste mês, nós inserimos a funcionalidade na maioria das ferramentas da Turnitin, apenas em inglês. Então, a Turnitin, através vocês geram um relatório de similaridade. Dentro desse relatório de similaridade, se o texto estiver em inglês, vocês clicam e vocês são levados para um outro relatório, que é o relatório de detecção por escrita de inteligência artificial. Só mais uma questão. Poderia indicar algumas referências bibliográficas quanto à atual política da inteligência artificial? De que modo é que atualmente as instituições estão a conseguir aceitar esta inteligência artificial no meio académico? Podia...
Beatriz, nós não somos, enfim, nós não estamos patrocinando, mas como é uma universidade extremamente representativa, eu me lembro de ler a política da Universidade de Cambridge. Então, eu vou ver se eu consigo achar ela ainda agora, nos próximos minutos, e eu tento enviar, se não, possivelmente a Rafaela, ou nós conseguimos um contato com você para enviar. Mas a maioria das universidades, né, Harvard, enfim, a Universidade de Cambridge, tenho certeza que acho que Oxford também, a maioria das universidades estão se manifestando positivamente, mas com regras, com diretrizes para incorporar a escrita por inteligência artificial. Novamente, eu vou tentar buscar aqui rapidamente, e se eu conseguir, eu envio ainda nos próximos minutos, ok? Ok, obrigada. Obrigado, Beatriz. E parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok. Professora Leonília, espero pronunciar certo. Por favor, se você puder abrir seu microfone. Deixa eu só Oi, verificar. Leonília, nós não te ouvimos. Se você quiser mandar aqui pelo chat, a Leonília é a diretora de bibliotecas lá da Unifor, Rafael. Ótimo. Exatamente. Enquanto isso, tem outras perguntas aqui no chat. Eu posso passar para vocês? Claro, claro, por favor. Por favor. Pronto. A direção do sistema de biblioteca está perguntando se vocês poderiam enviar para todos os participantes. O que o Rafael enviar para mim, eu vou enviar para todos os participantes. E aqui o Isaac está perguntando quais são as principais diferenças e semelhanças entre o Turnitin e as outras ferramentas do mercado para detecção de similaridade. Acho que agora é o momento do Rafael e da Juliana falarem ainda mais sobre a qualidade do Turnitin. Como eu falei bastante, vou deixar essa resposta para a Juliana. Obrigada, Rafael. Então, na verdade, a Turnitin foi a primeira, né? Então, ela se iniciou lá na década de 90. Então, daí você já vê nosso principal diferencial, que é a qualidade que a gente já conseguiu chegar ao longo de mais de 20 anos de experiência, então, o aprimoramento desse software, né? E o principal, eu acho, que é a nossa base de dados. A gente já conseguiu estabelecer parcerias com as principais editoras, uma parceria muito boa com a Crossref, por exemplo, né? Que é basicamente única. Então, a nossa base de dados ela é muito maior do que a da concorrência normalmente. E a maioria dos concorrentes também, eles acabaram sendo incorporados pela Turnitin, né? Então, por exemplo, o Original, que era antes uma outra ferramenta, e o PlagScan e alguns outros, eles entraram para a família Turnitin também, né, Rafael? Isso. Até agora a Leonília vai conseguir fazer a pergunta. Ah, tá. Eu entrei aqui pelo celular. Boa tarde. Agora, tá ouvindo? Boa tarde. Tá, joia. Sim. Não, eu queria duas perguntas. Primeira, eu não sei se a Rafaela estava fazendo essa pergunta na hora que eu estava tentando ligar o celular, se existe previsão para a entrada de outras línguas com relação ao chat GPT para identificação de similaridade com o Turnitin. E também eu vejo na minha cabeça, por exemplo, como ele só entende inglês, se uma pessoa pegar um texto, tá, em português, transformar para o inglês e submeter lá, ele vai identificar? Ótima pergunta, Leonília, na verdade, porque essa é uma questão que a gente mesmo fez muitos testes, e uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é que o Google Translator, o tradutor do Google, ele também é uma inteligência artificial. Sim, claro. Então, o que pode acontecer é, na hora que a gente colocar esse texto traduzido, ele identificar o Google Translator e der 100% de escrita por inteligência artificial, porque aquele texto, na verdade, foi todo escrito pelo Google Translator. Então, pode acontecer isso, que seria
Você não fez esse teste ainda, né? Fizemos, mas a gente ainda não pode afirmar assim, concluir, né? Concluir com certeza, porque a gente precisa que a nossa equipe de engenheiros mesmo nos dê essa resposta final, com porcentagens e dados assim concretos, né? Mas é um medo que uma coisa que a gente já observou que pode acontecer, e a previsão de quando a gente vai ter em outros idiomas disponível, ainda não temos. Por quê? Porque a gente está em pleno desenvolvimento da funcionalidade. Então, ela está até o ChatGPT 3.5. E agora a gente já está desenvolvendo para chegar no ChatGPT 4. Então, eles estão dando uma prioridade para acertar esse produto totalmente, assim, de acordo com as tecnologias que estão surgindo, ele ficar rodando em inglês perfeitamente, para que a gente possa replicar para os outros idiomas já uma funcionalidade perfeita, né? Talvez também que a pessoa pode traduzir o texto sem ser pela ferramenta do translator. Aí, nesse caso, eu acho que não pegaria, porque a pessoa que estaria traduzindo, ela não é uma máquina, então ela vai, querendo ou não, a gente não vai conseguir pegar a sequência, porque o raciocínio é de uma pessoa na hora de traduzir. Então, ele não vai encontrar similaridade. Não vai, ele pode encontrar similaridade se for cópia, normal, mas né? A detecção do IA, ele não, eu acredito que ele não vai pegar. De uma tradução manual mesmo, sabe? É verdade. Eu tive recentemente, só para dar aqui um depoimento aqui para quem está presente, também nós não temos quase mais tempo. Recentemente eu fui fazer o teste, eu fiquei realmente muito impressionada. Eu não tinha feito ainda, escutava, mas não sabia do torneirinho, porque logo que eu soube do torneirinho, eu também, que as meninas da biblioteca toda já estavam sabendo disso, e eu comecei a dizer para as pessoas, é mesmo, nem acredito. Mas quando eu fui fazer o teste, é muito louco. Muito doido. E nós tivemos recentemente aqui a apresentação do professor Vasco, que é o professor de inteligência artificial. Ele fez uma apresentação aqui também para pós-graduação, mas foi muito boa também. Exatamente ele falando sobre como as perguntas que o Rafael fez. É da ética na escrita, né? Isso é inquestionável. Porque se você está fazendo citando alguém que seja o ChatGPT, pois que cite o ChatGPT. Né? E outra coisa que ele fez também muito interessante, que eu não sei se o Rafael fez essa pergunta, mas eu gostei muito da colocação dele. Para ganho em escala, por exemplo, quando você faz uma petição. É maravilhoso fazer uma petição, porque a petição é um termo técnico, um texto técnico. Você bota o nome da pessoa, o que é que você quer ter naquela petição. E ele disse mais uma coisa que eu achei mais interessante. Quanto mais você sabe do assunto, mais você ganha em escala com o ChatGPT. Porque eu sou um bom advogado, sei que aquela petição é boa ou ruim, eu mando ele fazer como máquina, faz aí, menino. E exato. Quando eu passar os olhos rapidamente, eu sei se é bom ou não é. E quem não entende do assunto não vai poder fazer essa checagem, porque não tem competência para tal, né? Exatamente. Então, eu gostei muito como as colocações de vocês, assim, toda hora, milhões de coisas para aprender, né? Pelo amor de Deus. Quando a gente acha que está tudo fluindo, aí surge uma coisa dessa. Igual sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acredito também piamente que a gente vai chegar num ponto que a gente vai descobrir os inúmeros benefícios que o ChatGPT e outras inteligências artificiais para a escrita podem trazer para a educação. Por isso que eu coloquei a enciclopédia, botei aí de Deroy e Dallenbeck, 1700 anos, as enciclopédias também foram um fato, né? Um grande acontecimento. Você está escrevendo o conhecimento do mundo numa única obra. Exatamente. Os outros poderem copiar. Sim. A Rafaela, acho que eu estou só preocupado com o horário. Tempo, né? Então, eu já agradeço e desculpa aí o tempo. Eu acho que a gente está preocupado com vocês, para nós não tem problema, preocupado que vocês tenham outro agora com o Antônio, né? Isso, às 17h20. Mas antes da gente finalizar aqui, ainda sobre essa questão da escrita por IA, tem um professor, que é o professor Mustak Bilal, que é um professor que ele compartilha muita coisa sobre escrita acadêmica por IA no Twitter, e ele tem várias apresentações sobre, e ele fala uma coisa muito importante, que a escrita acadêmica por IA, ela não vai ser o inimigo da escrita acadêmica, a IA não vai ser o inimigo, é a forma como as pessoas podem utilizar ou não que vai ser beneficial
ou prejudicial para a escrita acadêmica. Se você utilizar de forma inteligente, ele fala isso dando 10 exemplos diferentes de maneiras inteligentes de utilizar uma inteligência artificial para a escrita acadêmica, isso vai ser beneficial para você e para... É exatamente esse ganho, né? Em escala, né? Isso, exatamente. É tudo uma questão de perspectiva e de saber utilizar a ferramenta de maneira adequada. É porque muitas vezes, e isso a gente vê conversando com os alunos, quando vamos dar algum treinamento sobre integridade acadêmica, que muitos alunos eles entendem que eles vão copiar o texto literal feito pela escrita pela inteligência artificial e vão colocar no trabalho deles, sem nenhuma intervenção deles. Então, talvez é desse ponto que a gente vai precisar realmente trabalhar com esses alunos. Inclusive, Rafael, eu estava perguntando ontem, a Daiane, que é outra bibliotecária nossa, se eu quiser uma definição mais curta ou mais elaborada de biblioteconomia, se eu pedir a inteligência artificial, eu cito ele. Eu já estava perguntando a ela como a gente faz a referência. Né? Sim. Eu faço a referência, ela estava me explicando, você referencia a própria ferramenta. Que você pode querer usar uma definição mais elaborada e de uma coisa enciclopédica, digamos assim, né? Sim. Exatamente. E essa era uma pergunta lá no início, né? Que a gente teve uma reunião até com alguns clientes, eles perguntaram, mas não tem uma referência? Como é que a gente faz? A referência é o próprio ChatGPT, porque o ChatGPT não vai te dar a referência de onde ele tirou, porque ele tirou milhões de páginas diferentes. Então, tem que usar o nome dele mesmo. É daquela questão que tu tinha falado, né, Juliana? É um texto original? É um texto original do ChatGPT. Eu queria perguntar ao Rafael se tu já fizesse esse teste, Rafael. Tu faz uma pergunta, eu não sei se foi isso que tu explicaste, tu faz uma pergunta e a Juliana faz a mesma pergunta, a resposta é idêntica, é isso? Não é. São diferentes, é o contrário, né? Isso. A gente não sabe, assim, a porcentagem de diferença e de similaridade, mas como ele é Eu uso a palavra caótica sempre numa ótica positiva. Como ele é caótico e ele dispara para todo lado, ele vai recolher palavras e associações de palavras diferentes no texto da Juliana e do meu. Agora, a gente não sabe como é muita informação processada ao mesmo tempo. Caótica. É caótica. A gente não sabe a porcentagem de similaridade do texto entre Rafael e Juliana e da porcentagem de diferença, mas os textos são diferentes. Eu fiz um teste. Eu fiz um teste com a temática da minha dissertação. Uhum. E ele gerou 2 textos diferentes, mas existia aquela premissa da construção textual muito parecida. Exato. A forma como ele abrange, a temática segue sempre a mesma linha. Ele segue a mesma linha de raciocínio, mas não com as mesmas palavras. Mas existe sim, dá para ter uma similaridade interessante entre um texto e outro. Eu coloquei assim no o nosso catálogo, o nome dele que é Busca Integrada. Eu brincando, né? Como utilizar a busca integrada? Ele diz, você entra no site da Unifor, você faz isso, bota uma palavra, bota isso, bota aquilo, bota aquilo, bota aquilo outro, aí depois diz, sabe o quê? Se você tiver dúvida, liga para a biblioteca. Meu Deus! Ousado! Disse? Eu só queria fazer um comentário, isso é muito pertinente e é ousado mesmo, só tomem cuidado e leiam um pouquinho, por exemplo, um aluno pediu uma dissertação, uma tese, um programa ali, um texto específico, e ele gerou tudo. Esse aluno foi para o professor e o professor falou assim, cadê as referências? Aí o aluno voltou, pegou esse texto e pediu as referências. O ChatGPT, ele mentiu. Eu já soube disso. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque leiam bastante essas discussões em grupos, porque existem alguns modos operandi assim, do próprio ChatGPT. Se você questionar, inclusive assim, você pede um texto, aí ele te manda, aí você fala, o que você me falou está errado. Ele vai tentar escrever de outro jeito. E ali no meio pode ter inconsistências, inclusive mentiras, né? O homem nunca foi para a Lua. Eu vi essa apresentação, não sei se você viu, botaram um exemplo político,
Exato. perguntando sobre o ex-presidente, falando que ele era isso, que era aquilo outro. Ele dizia que não era, que não era. E a pessoa foi induzindo pelas Isso. perguntas, no final ele mudou e disse que era. Exato, então tem que tomar muito cuidado e a cada versão que eles vão lançar, 3.0, 3.5, 4, essas nuances, elas precisam ser estudadas. É a mesma analogia que eu fiz com a calculadora. Se você achar que você está fazendo multiplicação quando você está fazendo divisão, você está dando a informação errada para o chat GPT, e aí ele está seguindo o jogo, né? Ele quer te entregar o texto. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado e ler nessas discussões. É aquela história, como o professor disse, quem mais sabe, melhor se beneficia, né? Exato. E sabe fazer toda essa interpretação. E quem não sabe, vai Exato. fazendo coisa errada aí para frente. Uhum. Juliana e Rafael, quero agradecer a vocês pela palestra, foi maravilhoso. Sempre que vocês falam, eu aprendo um pouco mais sobre integridade acadêmica, sobre o software. Então, foi muito interessante, muito bom. E agora eu vou pedir para o Gustavo. O Gustavo me informou aqui que 43 pessoas já responderam a nossa lista de frequência, então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um momento para a gente fazer o sorteio, tá certo? Ótimo, vou tirar aqui do compartilhamento de tela. Vou para o sorteador. Tenho do 1 ao 43. Opa, deixa eu voltar aqui, que vou. Hoje a gente vai sortear agora 2 prêmios. Então, eu vou sortear o primeiro. Número 37. Gustavo, tu pode dizer aí no chat quem foi o ganhador? Ou no chat ou no microfone, Gustavo. Deixa eu voltar aqui. Número 37, Nayuri Lima de Queiroz. Nayuri Lima de Queiroz está presente aqui. Pronto, está aqui. Vai estar disponível na biblioteca. Nayuri, se você não for aluno da Unifor, aluno da Unifor, você pode entrar em contato conosco pelo e-mail, que a gente vai pegar o teu endereço, tá certo? E agora eu vou fazer o sorteio da segunda pessoa. Sortear sem repetir resultado do 1 ao 43. Sortear agora. 24, Gustavo. Vinte e quatro. Evanginaldo Saldanha. Evanginaldo Silva Saldanha. Também. Boa tarde, estou aqui. Pronto, também está disponível na biblioteca. Assim que você quiser ir lá buscar. Sou aluno da Unifor, viu? Pronto, Nayuri e Evangenildo podem ir buscar assim que vocês quiserem. Muito obrigada pela presença de todos e até o próximo evento, que é daqui a pouco. Um abraço, pessoal. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer. Esperamos voltar muito, né, Rafael? Sim, foi um prazer enorme compartilhar essas pílulas de conversa aí e desejo um excelente semestre, final de semestre aí para todos. Professores, alunos, vocês são, enfim, um exemplo para todos. Muito obrigado. De nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.